Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva! A gente tá de volta, a gente não esqueceu de vocês. Nosso último episódio aconteceu aqui exatamente há pouco menos de um mês, então a gente ficou aí 3 semaninhas longe de vocês e não demos satisfação, mas a gente não parou com o podcast, longe disso. Foram só alguns problemas, alguns compromissos aí de cunho pessoal, principalmente da minha parte. E a gente acabou ficando esse tempinho sem fazer podcast, mas a gente tá de volta, a gente não esqueceu. E, obviamente, estou aqui mais uma vez com o Fábio Toledo. Olá, galera. Vou dar justificativa aí verdadeira, né, dessa ausência do podcast, né? As piadas estavam ruins, né? No último podcast as coisas não estavam muito boas, então demos aquela parada, né? Vamos dar uma paradinha, rever um pouco os conceitos humorísticos. Aprender piada nova, né? Né? É. Ver um pouco de A Praça é Nossa. É isso, Zorra Total, tá no ar, vamos tudo aí. Mas já que você falou do último podcast, o nosso último episódio foi... A gente ainda estava justificando os nossos votos para o Jogo das Estrelas. E agora o Jogo das Estrelas está aí batendo na porta, a gente já tem titular, já tem substituição no Jogo das Estrelas, todo mundo vai participar dos desafios de 3 pontos, enterrada, habilidades. Tem quem vai fazer a música lá também, que não vai ser Rio Negro e Solimões, infelizmente. Nem Jean e Giovanni. Ficamos extremamente chateados por conta disso. Mas agora já tem tudo definido. A gente está gravando isso aqui na noite da segunda-feira, dia 4 de fevereiro, e o Jogo das Estrelas terá início aí no dia 8, já nessa sexta. Então vamos dar uma repassada rapidão em como vai funcionar. Vai ser lá em Franca, obviamente vocês já sabem, será dividido em 2 dias. No Ibirapuera a gente estava tendo uma concentração maior, estava um evento bem grande, e pelo menos para quem era da imprensa, para trabalhar, bem cansativo, né? Eu fui em 2017, o Fábio foi em 2017, 2018 e a gente pode falar que foi bem, bem cansativo. Agora dividiu, né, Fábio? Tá? Sim. Então, por mais que seja um pouco complicado para quem não é de Franca aparecer lá numa sexta-feira à noite, porque geralmente trabalha na sexta tarde, tal, e Franca é longe de praticamente todos os outros polos de basquete que tem um time na elite do NBB hoje, mas para quem conseguir chegar em Franca a tempo dos eventos da sexta, vai ser um pouco mais sossegado, né? É verdade, eu tive no último Jogo das Estrelas que teve em Franca, né? Foram 2 dias também e é mais tranquilo assim, né? Você vai ter aí os desafios separados do Jogo das Estrelas, então vai ter um pouco mais de tempo até da própria imprensa mesmo, né? Dividir esses eventos para pegar palavras dos atletas depois, porque não tem tanto espaço como tem no Ibirapuera, dentro do Pedrocão ali. Então é muito importante fazer essa divisão também. Isso, e sem contar que na quinta-feira vão ter já aqueles eventos na comunidade e tal, que não são divulgada a programação, pelo menos não foi ainda, mas sempre tem e com certeza vai ter nessa edição, até porque o NBB para, entre aspas, na quarta-feira, né? Teremos 2 jogos na terça ou na quarta, não lembro, e depois não tem mais nada até o Jogo das Estrelas, então é bem provável que já vá todo mundo lá para Franca, já vá se preparando. Essa semana são 4 jogos apenas, sim, né? 2 já foram, acabaram de acabar e os outros 2 ainda vão acontecer. Nessa edição do Jogo das Estrelas eu vou estar lá representando a Locomotiva, depois a gente faz um outro podcast, tá? Quem sabe no domingo ou na segunda, contando aí para vocês. Mas vamos lá então, vamos passar rapidinho aqui, primeiro nos torneios de habilidades, assim, né? Vou falar aqui os participantes e a gente dá o palpite de quem vai ganhar, simples assim, não tem muito o que discutir. Isso é mais legal de assistir do que de projetar alguma coisa, nada. Isso é puro entretenimento. Então vamos lá. Torneio de 3 pontos. Participantes: Betinho do Pinheiros, Faracob do basquete cearense, David Jackson do Franca, Jefferson do Bauru Basquete, Vezaro do Joinville e Zach Graham do Brasília. Quem ganha, Fábio? Olha, com toda certeza que eu não tenho agora, David Jackson vai ganhar.
Eu vou em Jefferson, porque já foi campeão uma vez, já teve dois vice. Não sou clubista não, filho. Não tem, é interessante observar que o Jefferson teve no ano passado representando Franca, né? Agora ele vai estar representando o Bauru. E já representou o Bauru também, já. Quando ele ganhou, ele representava o Bauru. Ganhou como o Bauru, isso. Você falou de clubista, não tem nada disso, não é porque o Bauru que quem lê a Locomotiva sabe que a gente não... É verdade, você tá passando um tempão no Pinheiros agora lá. Não, isso é outra história. Vamos aí. Vai, próximo, vamos lá. Então, beleza. David Jackson e Jefferson, as nossas apostas. Lembrando que o atual campeão é o Hetzheimer, mas que ele teve uma lesão aí e tá fora dessa edição de todo esse jogo das estrelas. Ele tá fora e foi o David Jackson em seu lugar no torneio de 3 pontos. A minha questão desse torneio de 3 pontos, se o Hetzheimer não poderia ir sentado, né? Tentar os arremessos sentados. Eu acho que só uns chutinhos de 3 pontos ali dá pra fazer, né? Ah, é? Torneio de enterradas, atual campeão Gui Bento, agora no Corinthians, Tchebob do Minas, Cipollini do Franca, Douglas Santos também do Corinthians, Jorginho do Paulistano, Max do Joinville, Mogi, que já ganhou uma vez do Botafogo, e Paulo do basquete cearense. Assim como na NBA, a exceção do Cipollini dessa vez, geralmente jogadores jovens, né, no torneio de enterradas. Eu achei, assim, não foi muito chamativo não esses nomes, viu? Não, eu também concordo que não, mas também ia chamar quem? Tem o Gui Bento, que é o atual campeão, tem o Mogi, que já ganhou também. Acho que sente falta do quê? Do Gui Deodato, que é bicampeão. Não sei quem mais seria. Chamaria o Cóleba mesmo do Minas. Também, porque os pivôs que geralmente dunkam, eles fazem aquelas dunks mais paradas. Eles... o bum 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 chacalaca, né? O objetivo do torneio de enterrada é a plasticidade e tal. É o estilo Vince Carter da vida, né? Não... Isso. Mas, é que também não tem tantos atrativos assim de jogadores que dunkam e tal, né? Seria o quê? Larry Taylor já não poderia ir, né? Não faz mais tanto nos jogos, mas poderia ainda, mas sei lá. Seu voto. Melhor não ir pra não se machucar e Bauru perder mais um jogador, né? Mas meu voto olha, até tô entre dois nomes assim que eu acharia legal vencer. Mas eu vou de Paulo Lourenço do Cearense. Eu vou de Douglas Santos do Corinthians. Olha só. Sem fundamento nenhum. Tô chutando. Eu gostei. Aliás, é interessante, né? O Corinthians ter 2 representantes do torneio de enterradas. Sim, era pra ter só o Gui Bento, né? Que foi o atual campeão. Teoricamente, né? Nesse ponto abriria espaço para, por exemplo, alguém... Quem ficou de fora? Do Bauru, alguém do próprio Pinheiros, alguém do Flamengo. Se bem que o Flamengo... Tem alguém do Mogi nos desafios aí? O Gui tá no... Não. Não tá não. Não tem ninguém do Mogi. Poderia ter um mogiano aí, né? Democratizada, né? Porque do Bauru ainda tem nos 3 pontos, do Mogi não tem nada. E geralmente a NBA faz isso, né? Democratiza bem tem que ter esses desafios. Realmente não foi o ninguém do Mogi. Não sei se... o Gui Deodato na enterrada, nos 3 pontos podia ter um Chamel, alguma coisa assim. Ou, sei lá, um Arthur Pexo, não sei. Mas podia ter alguém. Mas enfim, vamos lá. Sem alongar muito. Desafio de habilidades. Campeão Murilo Becker, surpreendentemente. Campeão Murilo Becker. Inclusive aqui no site ele tá como jogador do Vitória. Tá meio desatualizado sem AK aqui, né? Beleza. Murilo Becker, atual campeão, vai voltar de lesão direto pro desafio de habilidades. Alexei do Franca, Cauê Borges também do Botafogo, olha outra repetição aí. Fuller do Corinthians, Gemerson do Vasco, se saiu lesionar, nem jogou hoje, na verdade, hoje é segunda-feira, nem jogou hoje contra o Minas. Vamos ver aí se ele vai estar em condições. Ou se ele tá sendo poupado pro jogo das estrelas. Vamos lá, continuando. O inesgotável Márcio Dornelles, de 43, 44 anos, não sei, no São José, Olivinha do Flamengo, Wesley Castro do Minas e Iago do Paulistano. O Iago tá aí, acho que é o mais... Teoricamente, ele junto do Fuller ali são os mais ágeis em quadra, né? Mas ano passado tinha também jogadores desse perfil e deu o Murilo, né? Então, a caixinha de surpresas. É que, na verdade, o que gasta mais tempo, pelo que eu pude perceber dos desafios que eu vi, é quando você erra arremesso. Então, por mais que você faça o desafio
de maneira mais ágil, né, como o Iago, o Fuller devem fazer, se eles errarem o arremesso e os pivôs acertarem, por exemplo, provavelmente os pivôs vão levar. Porque é o que toma mais. O Murilo no ano passado ele chegou bem depois de quem estava junto com ele na disputa da final e arremessou, acho que de 3 pontos, né, no final, ele acertou. De primeira e levou, é bem isso mesmo. Então é imprevisível. O Olivinha já participou também e tal, mas vamos lá, eu vou mais numa parte mais óbvia e eu vou apostar no Fuller, e você? Eu vou de Márcio Dornelles. Boa, bom, seria legal também, seria da hora. É, lógico. Para ser ovacionado em Franca, onde ele já foi importante lá no time. Muito importante. Na sexta-feira também não teremos apenas os duelos individuais, isso é muito bom, porque também um dia só de duelos individuais, a gente já viu isso acontecer em outras edições, não tem muito interesse, é meio vazio geralmente o ginásio, né? Porque, querendo ou não, por mais que o ingresso seja grátis, o que não é, né? Mas mesmo que fosse, surpreenderia você sair de sua casa e tal, para ver alguns torneios individuais, e não tem tanta graça assim, eu acho. Ainda mais porque dos outros anos a final era no sábado ainda, então você ainda via só as eliminatórias de torneios individuais. Agora vai ser decidido tudo na sexta, mas tem a novidade do desafio Interligas. Isso é muito legal, muito melhor que um jogo das celebridades, porque ficou... Cara, o jogo das celebridades, eu confesso que eu não assisti o do ano passado, tá? Mas não teve. Não teve no passado? Era meio que um desafiozinho só. Ah, tá. Mas em 2017 teve, né? Que eu fui. Que eu tava lá no Ibirapuera, eu e você tava lá. Cara, seria legal se fosse, tipo assim, 20 minutos, tava bom. Depois que teve intervalo, não dava mais. Sabe, foi legal no começo ali, você vê Janete, você vê a... Era a Alexandra que tava lá? Quem que era? Era... Isso, Alessandra. Alexandra, nossa, deu uma... Agora na pausa aqui. Perdão, eu falei pensando em Alessandra. A Alessandra, o Gustavo, eu esqueci o nome dele, Gustavo alguma coisa do Scalene lá, que joga bem, não sei o quê. O Raí. Mas, o Raí também. mas assim, depois, cara, perde, fica maçante, sabe? E ainda como era um evento que durava 4, 5 horas, você ficava ali vendo aquela galera jogar, era meio chato, sabe? Mas dessa vez resolveram não colocar. Eu acho que eles poderiam ter levado, como era em São Paulo, um desafio dos jardins lá, né? Das praças que tem em São Paulo. Seria bem mais legal do que se fosse esse desafio de que era outro famosos. dia, né? Mas eu acho que não teria também, porque não é um entretenimento para todo mundo. Eu acho que o desafio dos parques, né, não é nem dos jardins. Desafio dos jardins é Pinheiros Paulistano. Isso. Desafio dos parques, para quem não sabe, são os duelos entre os times das pessoas, dos atletas que treinam no Parque do Ibirapuera contra os que treinam em outros parques, mas a rivalidade é com o Parque Vila Lobos. E eu acho isso mais nicho do que o próprio NBB. Então é nicho, não lixo, tá? Pelo amor de Deus. Mais nicho, então eu não sei se eu gostaria, mas eu não sei se o público em geral ia entender muito bem a importância daquilo ali. Talvez nesse ponto um jogo das celebridades menor servisse, mas vamos parar de falar disso. Porque esse ano a gente tem o desafio Interligas. E o que é? É praticamente um duelo entre seleções sub-23 das ligas nacionais do Brasil e da Argentina. Vai ser muito legal isso. A gente vai ter pelo Brasil Iago, Ruivo, Jorginho, Didi, Mogi, Douglas Santos, sabe, Vezarinho, Dikembe e mais uma galera aí contra as estrelas sub-23 da Argentina, que não foram divulgadas, mas a Liga Argentina tem uma qualidade muito boa, a formação do basquete argentino é muito boa também. E com certeza vai ser muito legal isso e mais emocionante, com certeza mais interessante para o público do que aí um outro desafio entre celebridades ou coisa assim. Sim, é muito legal você ter essa combinação, né, com uma liga próxima ali, até mesmo para você comparar os atletas, né, a formação dos atletas do Brasil, da Argentina também. E lembrando que na última vez que teve em Franca, teve uma parceria com a Liga do Basquete Feminino, né, então teve o Jogo das Estrelas da LBF
se eu não me engano, nesse dia dos desafios. Naquela época, a LBF ainda não tinha, entre aspas, se juntado com a LNB. Isso aconteceu na temporada seguinte, essa parceria durou 2 temporadas e hoje eles já são entidades separadas novamente. É isso, né? Ou eu tô errado? É isso aí. Aquela foi a primeira, foi um teste, daí deu certo, ficaram 2 anos juntos e depois se separaram. Cada um seguiu o seu caminho. Esse time brasileiro vai ser treinado pelo Elinho, e que terá como auxiliares o Beto Jaime, do Paulistano, e o David, ou Davi, não sei, Pelosini, do Pinheiros. São os 2 treinadores aí que treinaram os times do Pinheiros e do Paulistano nas últimas LDBs, nas ligas de desenvolvimento. Foi na final da última LDB, não foi? Foi. Assim, óbvio que o resultado não importa nada nesse caso, é um amistoso, mas eu acho interessante ver aí essa geração, como é que seria um quinteto aí, teoricamente inicial, Iago, Didi, Douglas Santos, ou Jorginho, ou Ruivo, não sei, e Mamedes e Vitão, alguma coisa assim, de Kembe também. E também é legal por ser jogadores que, apesar de ter alguns destaques, como Iago, Didi e tal, jogadores que não têm tanto tempo de quadra assim, como é o caso do Douglas Santos, do Vitão e do Dikembe, pelo Paulistano, do Mamedes também, e que vão ter aí um tempo legal para mostrar o seu basquete também, né? Sim, é verdade. É uma mistura, né, dos caras que já têm alguma experiência já na liga, até para ajudar, né, nesse desafio aí, para bater de frente com os argentinos, e esse pessoal aí com mais necessidade de tempo, né, para mostrar o seu basquete. O Vitão já é campeão do NBB, né, fez parte do time campeão do ano passado pelo Paulistano, também tem experiência, né, agora que ele tá um pouco menos de tempo, né, porque você tem o do Sommer que voltou de lesão depois das finais, então ele perdeu um pouco de tempo, mas vai dar para mostrar aí, né, nesse desafio. Tem Iago, que também é campeão, foi facilitar na seleção também, Didi, tá despontando, Moji, que muitas vezes é titular, tem uma galera legal aí. Só relembrando, os participantes argentinos não foram definidos, acho que nem vão ser, talvez um dia antes só, ou só no dia, então não tem muito que a gente possa falar deles. Fica a expectativa aí, porque temos vários brasileiros jogando na Argentina, e como não é um duelo de atletas brasileiros contra atletas argentinos, mas sim de atletas que atuam na Liga Brasileira contra atletas que atuam na Liga Argentina, existe a vaga possibilidade de termos um brasileiro jogando contra o NBB. Mas vamos ver se isso vai acontecer mesmo, porque geralmente os brasileiros que estão indo para a Argentina estão indo com uma idade um pouquinho menor, são um pouco mais novos ainda do que esse sub-23. Eu acho difícil, mas como não foi divulgado, né, não custa sonhar. E na sexta é isso. Vai fechar, eu imagino que com esse desafio aí. E no sábado vai ter apenas, entre aspas, né, o evento principal, que é o Jogo das Estrelas. Lembrando que em algum momento eles vão enfiar o Resta 1, né, que vocês devem ter acompanhado pelas redes sociais. Eu não sei quando vai ser, mas eu acho legal isso, fazer essa final desse Resta 1 aí. Pode até ser no sábado também, né, para dar uma aliviada, uma preparação para o Jogo das Estrelas, mas vai um evento separado. Então, o Jogo das Estrelas, que teremos como participantes do NBB Brasil, em ordem alfabética: Alex Garcia, Cauê Borges, Alex do Bauru, Cauê do Botafogo, Didi do Franca, GG do Minas, JP Batista do Mogi, Leandrinho do Minas, Léo Mendo do Paulistano, Lucas Dias de Franca, Marquinhos do Flamengo, Olivinha do Flamengo, Varejão do Flamengo também, e Iago do Paulistano, sendo que os titulares são... eu perdi os titulares, sabe? Mas vamos lá. Cauê Borges, Didi, Léo Mendel, Lucas Dias e Varejão. Lembrei aqui. Todos, coincidentemente, perfeito, com passagens, seja na quadra, na maternidade, ou em qualquer base. Ponto, na base, com passagens por Franca. Então é um quinteto basicamente francano aí. Isso ainda que o Leandrinho, que já jogou lá, ficou de fora. E só, na verdade. O Hetzheimer também
joga em Franca, obviamente. Como a gente já disse, foi cortado por lesão e no seu lugar foi chamado o Olivinha. E eu achei uma baita de uma sacanagem. Porque a Ansalone e Douglas Kurtz estão jogando golfe, né? E tem o Gruber ainda, né? E tem o Gruber. É que assim, a gente até no último podcast, a gente elogiou esse sistema. Por mais que a Liga ter escolhido capitães pode ter soado um pouquinho estranho, mas é entretenimento, precisa dos principais nomes, galera aqui de NBA, e eles não iriam por índice técnico, tá? Nem o Varejão, que é titular e jogou muito bem nas últimas 3 partidas, na época da votação, ele não iria ou não deveria ir, porque não estava jogando o suficiente para ir. Mas, então, para garantir esse entretenimento, a Liga escolheu os capitães e eles escolheram os demais atletas de uma lista de 18 jogadores, que estes sim foram eleitos por jogadores, imprensa, inclusive nós, né, que nós justificamos nossos votos e tal. E estava muito bem, até aí é uma crítica, até a Liga não divulgar a lista dos 18. Eu não entendi o motivo, tá, da Liga não ter tornado isso público, ficou interno e ficou muito estranho, sabe, ficou esquisita a escolha, ficou um negócio meio blasé, assim, você não sabia quem que eles estavam escolhendo em detrimento de quem, sabe? Eu não gostei disso, estragou pra mim, tava certinho, tava redondinho e pra mim isso estragou. Me disseram, galera da Liga confirmou que o Olivinha estava entre esses 18, então, peraí, se o Rettichheimer estava entre os 18, se o Olivinha estava entre os 18, Varejão era capitão, JP Batista entre os 18, então Gruber, Ansalone e Kurtz, se foi para a lista dos 18, foi um deles só. Isso ficou um pouco mal explicado, porque eles não tornaram isso público. Realmente, nesse ponto foi uma falha, podia ter... Eu não vejo qual seria o possível dano de ter mostrado isso, realmente não me veio à cabeça. Até porque é um evento festivo, né? Não tem necessidade de esconder essa lista. Não tem, na NBA eles estão fazendo um draft, eles fizeram um draft, vão fazer ainda, não saiu, fizeram no passado, esse ano vai fazer ainda, um draft para ver para onde vai cada time, ou fizeram ano passado, não sei, estou meio perdido da NBA. Mas, poxa, eu não vejo problema nisso, para ser sincero, eu não acho que ia causar nenhuma intriga, nada disso, porque seria bom para os fãs, cara, seria legal, mas infelizmente aí erraram nessa, tá? Muita gente também de Franca nas redes sociais questionou a não ida do Cipollini nessa substituição ao Rettichheimer. Então são várias. Cipollini é um também que poderia até ter entrado, e a gente não sabe se estava entre os disponíveis, como é que foi feito isso. Mas enfim. NBB Mundo. Outra, no NBB Mundo, por exemplo, a gente teve de armadores, já falando aqui, Balbi, Jamal e Dawkins, mas também poderia muito bem estar aqui Starks, Parodi, Sadi. A gente não sabe nem se eles foram para os 18, sabe? Então, principalmente realmente... o Sadi, que vem fazendo bons jogos pelo São José. Sim, justamente. Então ficou um negócio um pouquinho estranho, a meu ver. Mas vamos lá. Do NBB Mundo, a lista é Franco Balbi, do Flamengo, Bennett, do Pinheiros, Coleman, do Minas, David Jackson, do Franca, Dawkins, do Pinheiros. Um parênteses, eu votei no Dawkins e eu não acreditava que ele iria pro Jogo das Estrelas, mas ele foi. Fuller, do Corinthians, Graterol, do Brasília, Jamal, do Botafogo, David Nesbitt, do Flamengo, Enzo Ruiz, do Bauru Basquete, Chamel, do Mogi e Zach Graham, do Brasília também. Quais são os titulares, Fábio? Esse eu não lembro. Os titulares são o Balbi, né? Balbi, Fuller, David Jackson, Chamel e Nesbitt. Ou seja, são praticamente 3 alas ali nesse time. Pelo menos é um armador, né? Coisa que do NBB Brasil não vai ter entre os titulares. Sim, e o David Nesbitt ali, que é um ala pivô, mas vai fazer às vezes de pivô ali também. Até porque não tem muito, né? Muita opção de pivô para esse time. Justamente. É ele e o Graterol. Foram os 3 capitães? Não foram, né? Foram? Chamel, Fuller e... David Jackson. Isso. Os 3 mais votados, inclusive. Mais bem votados do mundo. Isso, e isso não aconteceu no Brasil, né? Foi o Varejão, até surpreendentemente para mim. Inclusive, Chamel, David Jackson e Fuller, os mais bem votados no geral.
geral, né? O Varejão foi o mais bem votado no Brasil, mas Leandrinho e Alex, acho que obviamente, né, jogaram super pouco nesse O Leandrinho ficou em último. Ficaram bem para baixo, ficaram bem para baixo. Mas pode ter certeza que eles vão jogar, vão ter uma minutagem bem legal aí. Assim, é entretenimento, então não vou falar, não sei o que, mas o JP Batista, na minha opinião, merecia estar nesse time titular. Mas também, gente, é o jogo das estrelas, tem muito o que dizer. E é isso. Algum palpite quem leva? Eu acho que tá meio fácil dessa vez, né? Tá? Quem é que leva? Eu acho que o mundo, né? Ah, sim, é o que eu acho também, viu? Acho que o mundo leva. Tem muitos showmans ali no mundo que vai dar certo esse time. Muito showman, tem uma galera aí bem experiente também, muita gente no auge. O Brasil não tem esse estilo tão showman, né? Acho que o único, talvez o Leandrinho, O Didi talvez. Didi, Larry Taylor que não foi, né? Mas Léo Mendel dá uma enterrada ou outra, mas não é muito assim. Do outro lado a gente tem Chamel, David Jackson, sabe? Coleman, Graham, Fuller. Bennett. Então, Bennett não. Não nesse aspecto showman, assim, mas. É isso aí. Eu acho que vai dar mundo, é uma galera boa aí, dá pra fazer um negócio bem legal. Se eles conseguirem parar os pivôs do Brasil, né? Parar o Varejão e o JP Batista, acho que vai dar pra fazer um negócio legal. Vai ser legal ver o Varejão jogar sem o Franco Balbi, né? Mas a gente já fala disso já. E JP reserva do Varejão de novo, vai ficar fodido. Mas vamos lá. É verdade, é Repetex do Flamengo passado. Que né, do JP Batista. Mas vamos lá, esse é o Jogo das Estrelas. Eu estarei lá a partir de quinta à noite, não sei exatamente que horas. Se você comparecer por lá, estiver em Franca, sexta-feira eu vou estar lá o dia inteiro, sábado também, só dar um oi, se me ver no ginásio, só trocar aquela ideia pra gente bater um papo. Porque vocês sabem que esse é o único podcast exclusivamente dedicado ao NBB em todo o território tupiniquim. E do mundo, eu diria, viu? E do mundo. Eu digo mais. É tipo aquele do mundo só não, da Bahia. Da antiga também, né? Mas então é isso aí, Jogo das Estrelas, evento festivo vai acontecer dia 8, dia 9 em Franca. Mas vamos voltar aqui pro NBB, que a gente ficou 3 semaninhas aí sem falar de NBB em podcasts com vocês. Mas vocês acompanharam os nossos destaques da semana, a nossa corrida pelo MVP, tá da hora, hein? Nossa corrida pelo MVP tá da hora. Franco Balbi entrou na última semana, Gemerson saiu, tá bem legal aí. A gente tem uma galera, Marquinhos, Jefferson, Wesley, Coleman, uma galera ali querendo entrar, vai depender das próximas atuações. Vamos ver aí, a gente tem nossa tabela, nosso método bem estruturadinho aí, vamos ver as próximas atuações. Essa semana não vai mudar muita coisa, né, porque só teve 4 jogos, mas só vão ter 4 jogos, né, tiveram 2 ainda, e vão ter ainda Brasília e Cearense, e o classicaço Flamengo e Franca. Vai ser legal esse jogo, hein? Muito bom, transmissão da ESPN. Se a gente já tiver postado o podcast até lá, assistam. Se a gente não tiver postado o podcast até lá, imagine que deve ter sido um bom jogo, né? Aí a gente já fala, foi um bom jogo. A gente corta. Não vamos fazer isso, não. Só fica o registro aí. Se o Franca perder, cai para segundo e o Pinheiros passa. Se o Franca ganhar, mantém a liderança. E se o Flamengo vencer, continua ali em terceiro, não passa o Pinheiros porque perdeu no confronto direto. Mas acho que é muito legal isso, né? A gente tinha ali um bloco de 5 times na parte de cima, que tá virando um bloco de 4 times, porque o paulistano foi muito mal na última semana, perdeu suas 2 partidas e tá aí a 2 vitórias do Mogi, e salvo engano tá atrás também no confronto direto. É complicada a situação do paulistano para voltar pro G4, hein? Sim, já tá desgarrando assim, não vai chegar tão perto assim do sexto colocado que é o Minas, porque a diferença ainda é grande, mas já tá desgarrando, né, principalmente do Mogi e do Flamengo, que é aquela briga ali pra escapar ali das oitavas de final e pegar direto as quartas de final, né?
A diferença é de 2 vitórias e tem 7 jogos restantes aí, apenas, né, na primeira fase do NBB. Então, vai ter que correr aí e torcer por tropeço, né? Torcer por Sim, tropeço, tá a 2 vitórias do Mogi, a 3 vitórias do Flamengo, a 4 do Pinheiros. Aí já começa a ficar bem, bem distante, né? sim. É, E o Mogi, Flamengo, Pinheiros e Franca vinham tendo. Estão tendo, né, as melhores sequências de vitórias, né, no campeonato, que complica ainda mais o paulistano. O é, Mogi só perdeu pro Flamengo, né, que foi um confronto direto. ó, os 3 primeiros ganharam as últimas 3, o Mogi perdeu essa, mas foi confronto direto, e o Paulistano perdeu as últimas 3. Então, acho que é bem provável ali que teremos um confronto talvez entre Paulistano e Brasília. Olha o Brasília, depois a gente fala do Brasília, mas está em 12º. Seria Paulistano e Brasília já. Complicado, hein? Pois é. E voltando ainda nessa briga entre os 5 colocados, o Pinheiros que pode assumir a liderança caso de Flamengo contra o Franca, tá 11 jogos já com vitória, né? Tá jogando bem Ainda demais, né? a última derrota foi justamente pro paulistano, né? No dia 7 de novembro Eu do ano tava lá. passado. Eu Ah fiz, lá. esse jogo, eu fiz foto desse jogo aí. Eu Deu um tava lá. azar gigante pro Pinheiros. Não, as outras vitórias eu tava lá também. Então, não. O Paulistano dividiu as atenções aí com a Liga das Américas, está dividindo ainda. O Mogi está eliminado e o Flamengo só tem e o Flamengo só tem aí a Copa Intercontinental pela frente, então a situação é pior ainda para o Paulistano, que vai ter pelo menos mais um final de semana de jogos intensos aí, e dessa vez mais difíceis ainda pela Liga das Américas. Ainda não foi definida a sede. Talvez seja no Brasil novamente, tá? Mas pode ser na Argentina. E aí seria mais difícil ainda para o CAP. Mas o Pinheiro está jogando muito. Foi legal. É muito legal ver o trabalho do Cezinha, que, por exemplo, no jogo que acabou de acabar, contra o São José fora de casa, ele começou com o Bennett no banco. No primeiro turno, o Betinho ficou a maior parte do tempo no banco, às vezes o Isaac vem do banco. Então, o quinteto inicial, apesar de ter ali sempre os mesmos 6, 7 jogadores, mas roda muito de acordo com o adversário. Isso é uma vantagem tanto e não tem sofrido com lesões, né? E também é uma baita de uma vantagem para o time do Pinheiros. É um elenco meio que contadinho ali, né? Então, se vier uma lesão, principalmente no garrafão, né, ia complicar um pouco. Mas no garrafão não tá tendo, né? Você tem os destaques ali, o Toledo e o Renato Carbonari estão fazendo um bom NBB, sendo importantes ali na briga pelo rebote, dando chances ali para os jogadores de fora, né? Fazer os seus jogos, né? E tá dando liga, né? Esse time do Pinheiros e indo até a reta final aí do NBB na briga pela liderança, podendo inclusive terminar em primeiro. Tá dando liga, contratou muito bem, é bem legal de assistir o Pinheiro, sim. O Franca todo mundo já sabe, e o Flamengo também está numa crescente muito legal. Franco Balbi e Anderson Varejão estão arregaçando nesses últimos jogos, e se continuar assim... Bom, o Franco Balbi já está aí no nosso top 10, né, na corrida pelo MVP. Se continuar assim nos playoffs, vai ser muito difícil parar, hein? Varejão finalmente achou aí um armador que encaixasse o seu jogo com ele, e até que enfim está sendo aquele Varejão que a gente esperava quando ele veio para o Brasil, quando foi acenada a vinda dele para o Brasil, né? Agora sim, nessas últimas 3, 4 partidas, a gente teve um Anderson Varejão mesmo. Tanto é que ele está nas nossas últimas 2 seleções da semana. Pois é, ao lado, Atualmente. ele e o Léo Mendel, né? Ele realmente. Agora, ainda falando do Flamengo, né? Fazia tempo que a gente não falava de Flamengo e não citava Marquinhos ou não citava Olivinha, né? Que eram os principais jogadores do Flamengo aí nos últimos anos aí, junto com o Marcelinho. E já tá tendo assim essa renovação de nomes ali, pelo menos, do time do Flamengo, né? E o Marquinhos tá jogando. O Marquinhos não tá no banco, não. Tá ali anotando. Deixa eu até pegar a média de pontos dele aqui. Mas tá anotando média de pontos impressionante, igual ele sempre fez. Não à toa, é o atual MVP do NBB. Deixa eu pegar aqui só. Aqui, ó. Nas últimas partidas, ele fez
vai, 8 e 10, 8, 10 e 11 pontos, vai, tudo bem, nas últimas 3, mas 24 contra o São José, 22 contra o Corinthians, 35 contra o Botafogo, então o Marquinhos ainda tá gastando muito basquete. A diferença é que agora ele não tem mais aquela responsabilidade de puxar o time meio que sozinho, né? Agora ele não tá aí, sozinho. O piano não é só dele. Aliás, quem organiza o time, né, quem é literalmente o maestro do time, é o Franco Balbi, e tem feito isso muito, mas muito bem, especialmente nos últimos 7, 8 jogos. Teve um começo ali meio complicado, mas está jogando muito bem nessas últimas partidas, o argentino. Armador argentino geralmente dá bom, né, da liga, geralmente, armador argentino. Todos que vêm aqui fazem sucesso, né? Laprovito, Stanit, realmente são jogadores que... Stefano, Zueiro. Ele veio para isso. Foi contratado com 14, 15 anos pelo Bauru, né? E agora vai disputar a Liga Ouro pelo Londrina, mas a gente já fala disso logo mais. Bom, Paulistano está em quinto com 12 vitórias, em sexto vem o Minas com 9, tá muito bem colocado o Minas também, porque em sétimo o São José tem apenas 7 vitórias, e aí vem um pelotão de 4 times com 7 vitórias, o Cearense com 6, o Brasília com 5, o Vasco com 5, o Joinville com 4, ali tá muito mais embolado. Olha, é perigoso para todo mundo ali, sabe? Joinville que tá em último pode acabar em sétimo, São José que tá em sétimo pode acabar em último. Tem a diferença de 3 vitórias só, mais da metade dos participantes do campeonato estão ali, então confrontos diretos a todo momento, então vai mudar muita coisa aí ainda. Só mostrando para vocês, São José, Bauru e Botafogo com 7 vitórias cada, mas tá nessa ordem por causa dos critérios de desempate. Em décimo, Corinthians também com 7, mais um jogo a mais. Em 11º, Basquete Cearense. Em 12º, Brasília, fechando a zona dos playoffs. Em 13º, o Vasco, naquele limbo ali, não vai playoff, mas não cai também. E o Joinville, no momento, em último, apesar de ter um jogo a menos aí, 2 jogos a menos do que o Vasco. Mas tá muito embolado, muito embolado. O que dá pra fazer alguma diferença assim, de atuação entre esses times aí, Fábio? O que tem de muito semelhante entre esses times é a irregularidade, né? Os times são aqueles times que estão com mais derrotas do que vitórias no campeonato, que consegue ali 1 ou 2 jogos ali com vitória, mas depois cai, não consegue ganhar dos times de cima lá do G5 ali. O enredo da história desses times nessa temporada do NBB é bastante parecida. Aí você tem os times que estão crescendo mais do que os outros, né? Tem time que começou bem o NBB como o Joinville e foi caindo, né? Agora está em último. Também, pô. Tanto Botafogo. Tanto começou bem que o Léo Figueiró tá no Jogo das Estrelas e tá aí em 9º lugar agora. Sim, com 2 derrotas seguidas. Sim. Para São José, Bauru e Botafogo ainda tem o alento de que eles têm 2 jogos a menos que o Minas, né, que é o 6º colocado. E isso pode alavancar eles, caso tenha vitórias, né, alavancar eles para criar aqui meio que um pelotão intermediário ali. Mas por enquanto não tem esse pelotão, não, tá tudo junto. Mas por outro lado, por exemplo, o próximo jogo, logo após o Jogo das Estrelas, é Minas e Bauru em Belo Horizonte. Se o Minas ganha, já fica 3 vitórias do Bauru, faltando 6 rodadas, e aí o Bauru praticamente já... E aí o Minas pode até sonhar com o G5, com o quinto colocado. Pode até sonhar com a 5ª colocação. E o Bauru já desiste de passar o Minas, por exemplo. Então, esses confrontos diretos vão ser de suma importância aí. E realmente, a gente tem... acho que dá para destacar principalmente o Brasília. Parece que finalmente está se encaixando. Rick Sanchez foi embora, Ronald já voltou depois de 2 anos suspenso por doping. Nezinho fez bons jogos. Graterol tá numa crescente legal também. Zach Graham não preciso nem falar. E Gui Santos dá uma ajuda na defesa também. Não tem jogado muitos minutos, mas sempre que entra consegue ser útil na defesa. E assim o Brasília vai indo, né? Tem 2 vitórias nos últimos jogos, inclusive contra o Bauru e contra o Corinthians. 2 boas vitórias.
duas boas vitórias, o time que estão logo acima dele. E agora já chegou, o Brasília ficou boa parte do campeonato na última posição, inclusive, acho que mesmo se o Brasília subir, vai acabar a primeira fase como o time que ficou mais rodadas na lanterna, né? E com 2 vitórias aí seguidas já tá na zona dos playoffs e pode subir bem mais ainda. Sim, o Brasília também, você vê que ainda continua com aqueles problemas de banco, que não tem tanta rotação, mas os caras titulares estão indo muito bem, né? Nezinho, Arthur, Graham e o Graterol, principalmente, esses 4, estão nesse nível necessário aí para as vitórias do Brasília nessas últimas rodadas aí. E tem aquela história do momento, né? Se os playoffs fossem hoje, o Brasília embalado ia pegar um paulistano totalmente numa fase péssima, com 3 derrotas seguidas. Então, eu diria que se esse confronto fosse hoje, o paulistano seria levemente, mas bem levemente favorito. Não dava para garantir tão fácil assim, não. Porque tem muito essa coisa de momento. Mas ainda tem água para rolar. Joga pressionado. Joga pressionado, ainda tem água para rolar. E não vamos fazer projeções de playoffs agora. Mas a gente imaginava que o Bauru fosse engrenar de vez, e não é isso que aconteceu, né? O Bauru ainda tem sérias dificuldades, tanto no ataque quanto na defesa, tem apagado, tem tido vários apagões, principalmente no terceiro período. A defesa não está se acertando, o ataque muitas vezes falta ali um último passe um pouco mais qualificado, um chute mais qualificado também. Começa ali bem, faz sempre, se vocês forem reparar, os jogadas do Bauru sempre começa com 2 ou 3 handoffs consecutivos para forçar o mismatch. E contra o Franca, por exemplo, que foi a última partida do Bauru que acabou em derrota, isso começou muito bem, começou dando muito certo, mas logo em seguida o Franca sacou o jeitão que o Bauru estava atacando, o jeitão que o Bauru estava defendendo e virou assim, foi fácil a virada, sabe? Contra o Brasília, precisou se esforçar, foi coisa na última bola, tá? O time perdeu lances livres que dariam a vitória, perdeu lances livres no último minuto. Lucas Mariano não tá numa boa fase, Fúvio não tá numa boa fase, Alex ainda tá voltando aos poucos, a lesão do Jaú foi muita, deu uma balada ali, pelo menos na torcida. Então, tanto é que tem vindo algumas críticas da própria torcida aí que se salvam, talvez, Enzo, o próprio Alex. Não muito mais que isso, sabe? A galera não tá muito contente com o desempenho do Bauru, não. O Bauru... É aquela história. O que vale são os playoffs, mas se não chegar bem nos playoffs também, não dá pra esperar muita coisa, né? O que você vai esperar que o time melhore, né, de toda essa temporada do NBB? O que você vai esperar que ele possa fazer mais nos playoffs, né? Tempo passando, você não vê que o Bauru atingindo um nível que se esperava dele, assim, pra brigar ali entre os... Onde tá agora aqueles 5 primeiros colocados, né? Liderança, o Bauru era liderança, pô. Então, você não vê esse nível, que é o nível que vai ser esperado nos playoffs. Você não vai conseguir fazer isso do nada, assim, né? O Bauru, antes da temporada começar, o Bauru era tido como um dos 3 principais elencos do campeonato, junto do Flamengo e do Franca. Óbvio que muita disso também passava por um bom desempenho do Alex e também do Jaú, né? Mas jogadores que chegaram não renderam tanto quanto esperado. O Cauê tá sendo um pouco irregular, faz boas partidas, mas tem algumas também que ele deixa bastante a desejar. Renato Shows não é o mesmo do Vitória. Não mesmo. Infelizmente. Lucas Mariano também começou muito bem a temporada, tá sofrendo um pouco. Jefferson é o que tem sido o mais versátil. Acho que dá para destacar 2 atletas. O Jefferson, como o seu mais versátil, ele está conseguindo ler muito bem o jogo. Quando as bolas dele estão conseguindo cair para 3 pontos, ele força bastante, ele chuta bastante, mas quando não tá, ele ele, repetindo a palavra, ele não força, ele vai para dentro, ele faz outro tipo de papel ali em quadra, ele está conseguindo ler bem isso, e
ele está sendo mais versátil, enquanto o Enzo está sendo mais eficiente, está fazendo aquilo que foi proposto para ele na contratação, está defendendo muito bem, está matando as bolas dele de 3 pontos e está mandando bem. Eu acho que é isso. O Botafogo também poderia melhorar um pouco. Parece que depois que o Coelho voltou, o Botafogo caiu de rendimento. Não sei, pelo menos os resultados passaram a ser negativos. O Vasco, mesmo com Stocks e Caio Torres também não conseguiu engrenar, não conseguiu se ajustar. Aí no caso do Vasco caiu o rendimento do Gemerson, né? Caiu o rendimento do Gemerson. O Joinville também, o Starks não está fazendo a diferença que a gente tinha expectativa que ele pudesse fazer, né, por conta das primeiras partidas dele. Uhum. E tá acontecendo realmente, basquete cearense ali tá se ajeitando, tá tendo resultados não muito bons, mas principalmente fora de casa. Mas tá fazendo um jogo ajeitadinho ali, né, o Paulinho voltou, o Bruno Fiorotto voltou, tal, o Paulo tá jogando bem, o Alisson voltou, ainda não tá grande, tá aquilo que jogou ano passado, mas tá ali também. E o basquete cearense, te cortando assim, propositalmente, o basquete cearense, ele fez bons jogos contra grandes equipes ali, né, o jogo que ele fez contra a Franca, por exemplo, por muito pouco que ele não conseguiu a vitória no Pedrocão, contra Bauru também teve uma reação muito boa, mas depois acabou perdendo. E isso estava mostrando que o time vinha para melhorar, né? E aí continua, né? Esses altos e baixos da equipe do Ceará. Tem lenha para queimar sim, tem bons jogadores, dá para fazer um negócio legal. E o Brasília, que, como a gente já disse, teve um elenco montado bem próximo ao início do NBB, não teve nenhum torneio regional para entrosar, para treinar, teve que se arrumar durante o campeonato e parece que pode fazer algum barulhinho aí até o final da primeira fase e talvez os playoffs. Vamos ver, vamos esperar. Tem potencial, tem bons jogadores para isso. Tem alguma outra observação acerca do NBB, Fábio? Não, olha, acho que a gente já falou bastante, viu? Eu acho também, não tem muito mais o que falar, a não sei que a gente faça uma análise mais detalhada de cada time. Aí são 2 horas de programa, né? Mais. A gente fala tranquilamente meia hora, 40 minutos de cada time. Muito mais que 2 horas de programa. Se vocês quiserem, né? Comenta aí que a gente faz, mas nesse não tá na programação, vamos dizer assim. Né? Outra coisa que a gente queria chamar a atenção, você puxando um gancho aí de uns 20 minutos atrás, você falou do Stefano, ou do Stefano, como é que pronuncia o nome dele? Que ele gosta. Stefano. Stefano irá jogar a Liga Ouro, e a Liga Ouro vai começar daqui exatamente 9 dias, justamente com o time do Stefano, que vai fazer a partida de abertura, né? O Londrina vai enfrentar o Basquete Blumenau. Vai ser muito interessante essa dinâmica de Liga Ouro e Campeonato Brasileiro, né? A gente, para quem não está inteirado, a CBB, que ficou todos esses anos de existência do Novo Basquete Brasil sem organizar um campeonato nacional adulto, resolveu agora na nova gestão organizar um campeonato brasileiro, que apesar do nome, ele seria uma espécie de segunda divisão para o NBB. O campeonato brasileiro desse ano, na prática, não necessariamente dará a vaga para o próximo NBB, apesar de que existe uma brecha no regulamento de que o campeão pode pleitear uma vaga, mas é um negócio meio confuso e que vai ser decidido na conversa, na verba. Não é um negócio muito transparente, vamos dizer assim, é meio estranho. Mas o fato vai ter um campeonato simultâneo à Liga Ouro, tá? Falando de divisão de acesso ao NBB para essa temporada, o que vale a Liga Ouro, então, oficialmente, quem subiria para o próximo NBB é o campeão da Liga Ouro, mas tem essa brechinha aí de ir junto do Campeonato Brasileiro, vamos ver o que acontece. Mas o Campeonato Brasileiro está acontecendo como acontecerá também a partir aí do comecinho de março, como um teste para a partir da próxima temporada, aí sim, substituir de vez a Liga Ouro, que deixaria de existir, substituir a Liga Ouro como o torneio de acesso ao NBB. É uma proposta de ser um torneio um pouco mais barato para os times participantes e
quem sabe num futuro próximo é um pouco mais regionalizado nas primeiras fases, não sei, teria que ver como é que ficaria essa dinâmica, porque fato é, nós temos 10 participantes, 8 participantes na Liga Ouro e 8 ou 9 participantes no Campeonato Brasileiro. Isso somado são mais times do que o próprio NBB. Então, se essas equipes se juntassem num único torneio, e tenho preferência por ser um torneio organizado pela LNB, mas pelo que foi decidido até agora, teria que ser pela CBB mesmo a partir do ano que vem, seria uma divisão com 15, 16 times, isso seria muito legal. Preencheria o calendário dessas equipes, sabe, daria outro nível de competitividade, e por favor, tá, não criem a terceira divisão, ainda não. Criem uma segunda divisão um pouco maior ainda, eu acho que seria mais interessante. Mas, fato deixa eu pegar aqui os times do Campeonato Brasileiro. A gente vai mencionar mais os times da Liga Ouro, tá? Porque é o que vai começar agora. Deixa eu pegar aqui. Tem aí? Peraí. Aqui, temos. São 8 times também, tá? No Campeonato Brasileiro. Então, quem encabeçou também essa volta foi a Liga Sorocabana, do Rinaldo Rodrigues. Então, teremos no Campeonato Brasileiro Liga Sorocabana, Black Star Joinville, Brusque, que disputou a Liga Ouro ano passado, Cravinhos, mas só voltando no Brusque, disputou com falta de verba, tinha jogadores que tinham outros empregos e eles não podiam fazer os jogos fora de casa, era um rolo. Tá? Então, Liga Sorocabana, Black Star Joinville, Brusque, Cravinhos de São Paulo, Araraquara de São Paulo, interior de São Paulo, Ponta Grossa do Paraná, São José dos Pinhais do Paraná e Unify de São Paulo também. É aquela história. A gente não tem muito como prever o que vai vir da CBB, sabe? Ela estava fazendo uma gestão péssima no início da década passada, o NBB veio e ajudou, salvou o basquete brasileiro na prática, mas recentemente a CBB voltou aí com algumas birrinhas mesmo, públicas, contra a Liga Nacional, sabe? A gente não pode esperar, a gente não sabe o que esperar. A promoção para o Campeonato Brasileiro Masculino de Clubes, que é um torneio que, na prática, apesar de ser profissional, vai ser meio que um amistosão, é um torneio de teste esse ano, a promoção está sendo como o Campeonato Brasileiro está de volta, sabe? Não menciona que é acesso, que é teste. Cara, eles podem querer aprontar. Se eles retirar a chancela do NBB, juridicamente o NBB vai ser um torneio amador. E aí vai ser um baita de um problema, cara. E aí vai voltar para a CBB. E digamos que a gente não tem grandes motivos para confiar que vai dar certo. O trabalho do Gui Peixoto de organizar financeiramente a CBB estava sendo bem sucedido, mas essas rusgas com a Liga Nacional de Basquete me dão aí um frio na espinha, me dão muito medo do que pode acontecer no futuro. E se você pegar esses últimos 10 anos aí, né, que o basquete brasileiro entrou num caos, né, lá no 2008, mais ou menos, ali, né, quando não tinha nem Campeonato Brasileiro para ser disputado, você pode até comparar com um outro esporte, né, que não é um esporte olímpico que não é tão poderoso no Brasil como o futebol, que é o caso do vôlei, né. Você pega a Superliga de Vôlei, né, que foi criada há 25 anos, ela surgiu muito pelo sucesso da seleção do vôlei, que tem jogadores de alto nível que estavam jogando fora, né, em clubes de fora. No caso do basquete, você tem, dessa nova era do basquete, né, você tem a desvalorização da seleção a partir lá de 2008, chegando a ficar fora do Mundial, né? Que ficou de fora, precisou de convite para disputar. Ficou fora do Mundial. E quer dizer, aí não ficou, né? Não conseguiu a vaga pelas vias normais. Foi pro Mundial, mas via convite. E você tem aí o NBB, que foi criado, né, nessa década aí, que trouxe o basquete de volta, né, pro
pro torcedor brasileiro, né? Foi ao contrário do que aconteceu com o vôlei, né? Que a seleção, o sucesso da seleção trouxe a Superliga, trouxe o vôlei brasileiro de clubes. E aqui no Brasil aconteceu ao contrário, né? No basquete. O sucesso do NBB vem trazendo a seleção brasileira de volta. A própria CBB retornou muito por conta da pressão dos clubes da Liga Nacional, que perderam chancela para disputar campeonatos internacionais. Então, é até complicado de entender essa rusga, né, da CBB, que ao invés de se juntar com a Liga, né, tá querendo meio que, né, tirar uma casquinha depois de tudo que a Liga conseguiu nesses últimos 10 anos. Tem alguns clubes, como aí a própria Liga Sorocabana, que reclamam um pouco do sistema que a Liga organiza o NBB, que é um torneio caro. Realmente não é um torneio barato para se disputar, mas é a elite, tem que se estabilizar de uma maneira... Você não, como é que eu posso dizer? Você não pode abrir as pernas no começo, porque se começar errado, não vai conseguir ajeitar lá na frente, tá? Então, é um torneio e a Liga também, ela faz tudo isso visando um retorno pro produto, né? Porque no final das contas é o produto da Liga. Isso tem dado certo. O produto Liga Nacional tem sido bem vendido, né? Podemos dizer assim. E uma das principais críticas aí, o Limeira acabou, o Caxias parou, o Brasília ficou um ano fora. Aliás, o Brasília acabou, né? Esse Brasília que tá agora é outro. Que aquele Brasília acabou, o Palmeiras, não sei o que tal, o Rio Claro, que agora tá voltando. Cara, sim, eles acabaram, mas, por exemplo, no vôlei isso também aconteceu. Vôlei Futuro acabou. O Osasco ficou perto de acabar por quase todas as temporadas. O Araraquara acabou. Sabe? Nos esportes assim, tá normal. Cara, até itinerante no esporte. Isso só não acontece com os clubes mais tradicionais, vulgo, aí tomando a dianteira o Pinheiros, que está em todas as modalidades, né, no basquete, no vôlei, no handball também, e quando os clubes que têm potencial no futebol, como é o caso de Palmeiras, Corinthians, Flamengo, resolvem não dividir verba, né, mas aí tem um pouco de politicagem também, porque muitos dos dirigentes desses clubes que têm sucesso no futebol são cabeça fechada, né? Como é que chama aquele negócio que coloca no cavalo para só olhar para o cabresto? Isso, eles têm cabresto, sabe, futebol também, e entre aspas, entre muitas aspas, tá? Até porque dar dinheiro com outras modalidades é um imenso absurdo, porque, ora, veja bem, nós temos jogadores de futebol que pagamos salários de 400 mil reais para eles. Como é um absurdo a gente pagar 1.200.000 para manter um time numa temporada na Liga de Basquete? Faça-me o favor, vai. Sabe, é totalmente antiquada. Tanto que, por exemplo, o Flamengo e o Palmeiras ganham, né, tem retorno de verba. O Palmeiras é um estádio magnífico que tem um retorno, provavelmente é um time que tem o elenco do futebol mais caro do Brasil. Não tem um time de basquete, por exemplo. Não tem nem um time de vôlei, né? E não é, meu. O esporte olímpico do Palmeiras é ridículo, sabe? O Corinthians que voltou agora ainda tem futsal, ainda tem natação, Sim. Tem o vôlei masculino, Flamengo, não precisa nem falar, é um baita clube olímpico, talvez o maior clube olímpico do Brasil, dentre os que disputam o Campeonato Brasileiro de Futebol. Que mais? Botafogo tá aí com o basquete também, tem outras modalidades olímpicas, sabe? O São Paulo era muito forte no atletismo, mas assim, cara, sabe, o custo para participar da liga, do NBB, da Elite, é de 1.200.000. Óbvio que você não consegue montar um grande elenco, tal, não sei o quê, mas os maiores investimentos é de 4 milhões, 5 milhões, sabe? Tem muitos jogadores que recebem 4, 5 vezes mais que isso no futebol. Você não precisa. Com um investimento de 2,5 milhões, R$3, que é mais ou menos o que acontece com o Botafogo, você monta um time competitivo, pô. Sabe? Mas enfim, sem fazer muitas digressões assim. O lado positivo de toda essa bagunça é que pelo menos nesse ano teremos 16 times aí, além NBB, né?
Então, para o cenário dos atletas é interessante, vai ter aí bastante gente com calendário para jogar, com um time para jogar profissionalmente, e pelo menos a gente vai ter isso de positivo nessa temporada, apesar do futuro ser uma incógnita. Não dá para falar que vai ser bom nem que vai ser ruim, ele é literalmente uma incógnita. Mas então vamos falar de Liga Ouro, que é o que vai começar na próxima semana, mais precisamente na próxima quarta-feira. 8 equipes irão disputar a Liga Ouro. São elas: Basquete Blumenau, Campo Mourão, Cerrado Basquete, Londrina, Pato Basquete, Rio Claro, né, com o patrocínio da Renata, né, então Renata Rio Claro, São Paulo Futebol Clube, esse mesmo que você está pensando, e a Unifacisa. Legal que tem vários times aí que já disputaram a Liga Ouro no ano passado, né, temos aí o Blumenau, o Cerrado, o Campo Mourão, a Unifacisa também. O Pato chegou a disputar? Acho que não, né? Acho que não. Acho que não, né? O Pato disputou outros torneios. E temos aí o retorno do Rio Claro, que é o grande favorito, na minha opinião. Londrina e São Paulo. Londrina, que é o mesmo Londrina do clube de futebol, pelo menos é o mesmo escudo aqui. Não sei. Tipo, uso Londrina, né? O clube Londrina, e tem a parceria com a Unicesumar. Isso. É meio que as parcerias, né, do Corinthians, Guarulhos, no vôlei masculino, né? Seria mais ou menos isso. E o Pato Basquete, né, que a gente já mencionou. Bom, turno e retorno, né? Então, até por isso, por só terem 8 times, primeira fase vão ter aí 56 jogos, vai durar de 13 de fevereiro a 25 de abril. E depois playoffs, tal, final, e quem ganhar vai para o NBB 12 na próxima temporada. O que dá para falar, Fábio? Os elencos, o que você já viu? O que você acha que está despontando aí? A gente tem o São Paulo, que teoricamente vem com investimento alto, a Unifacisa, que foi muito bem ano passado, Londrina chegando aí também, Campo Mourão com tradição. O que dá para falar? Dá para ver que tem muitos jogadores com experiência de NBB, né, nessa Liga Ouro, né? Por exemplo, o Blumenau, apesar de eu não peguei todo o elenco do Blumenau, eu vi pouca coisa no Facebook do Blumenau. Você tem o Gerson, que jogou no Mogi. Sim. E tem o Q Johnson, que não fez uma boa temporada no São José no começo desse NBB e já pulou lá pro Blumenau. Pensado, né? Por exemplo, no Campo Mourão, você tem o César, experiente César, que já rodou por muitos times do NBB. Nesse mesmo time você tem o Edu Mariano, que fez um bom NBB na temporada passada pelo Vitória. Sim. A gente até estranhou ele não pegar nenhum time, né? Nesse NBB. Teria uma vaguinha, assim. Por exemplo, no Cerrado, você tem o Carioca, que estava no Mogi na temporada passada. No próprio Londrina, que você falou que estava o Stefano, né? Também tem o Léo Bispo, que também é outro jovem, né? Com passagem de NBB. Você tem o Panuso também, que, se eu não me engano, jogou no São José na temporada passada. Então, no Pato Basquete, você tem também o Castelon, jogador experiente, né? O Felipe Tadei, que disputou o NBB pelo Campo Mourão. O Xande, né? Também experiente, que jogou pela Liga Sorocabana. O Thornton, norte-americano, que disputou pelo Campo Mourão. Aí você tem no favorito Rio Claro, né? Que você falou que é o favorito. Tem o Drew Maynard, que fez uma boa temporada pelo Minas 2 temporadas atrás, né, do NBB. Uhum. Além do Gemadinha, do veterano Stabile, do veterano Tatu. Do São Paulo. Vai. E tem também os americanos aí que chegam, né? Além do Nate Barnes, que você não mencionou também, que jogou no Macaé, na última Liga Ouro também, que é um bom nome. Tem alguns americanos também que chegam, são desconhecidos ainda, né? Vale lembrar, por exemplo, que o Farad Cobb, que está muito bem no basquete cearense, surgiu na Liga Ouro pelo Unifacisa. A gente tem aí, pela própria Unifacisa, a gente tem o Nate Barnes, a gente tem o Tyen Morrow, que é um ala pivô americano, um ala armador, Khalid
Mutakabir, que ele tem nacionalidade jamaicana também. Deixa eu ver o que mais aqui. No Cerrado, o ala armador Malcolm Allen e um ala pivô Christian Thompson, americanos. Louis Monks no Londrina, junto com o Stefano Pierotti. Inclusive, o Ricardo Azevedo também, pivôzão, que já jogou em vários clubes do NBB, tá no Londrina. Aquiles, que era do Corinthians, tá no Londrina. No Pato, Dominic Phillips e Isaac Thornton. E tem também um cara de Barbados, não, sei lá que país é esse aqui. Arkin Robertson também, pivôzão. São jogadores que geralmente vêm da NCAA, né, que é a Liga Universitária Norte-Americana, que não conseguem tanto destaque assim para pegar um draft e acabam vindo para cá, não só para cá, né, para vários países, né, ao redor do mundo, aí disputar o basquete FIBA e muitas vezes acabam dando certo localmente, né? Sim, tem muitas histórias, né, desse tipo. E você vê que a Liga Ouro, apesar de ser a divisão de acesso, né, do NBB, atrai, né, alguns nomes do basquete norte-americano. E a gente não citou nenhum jogador de São Paulo, porque eu não vi nenhum elenco do São Paulo ainda. Não, temos sim. Na verdade, eu até, só retomando o raciocínio, eu preciso até contar, mas proporcionalmente é quase certo que a Liga Ouro tem mais estrangeiros que o NBB. Mas eu preciso ver em números absolutos, porque eu não sei não se não chega, hein? A gente tem aí times como o Bauru, só com o Enzo, o Franca, só com o David Jackson, tem times que não tem nenhum. Tem que ver isso daí. Tem que ver isso daí. Virou meme, né? Falar tem que ver isso daí. Mas, quer ver? Deixa eu pegar aqui. O São Paulo, ele pegou nomes como Ted Simões, tem aí, não foi confirmado, mas Drude também pode chegar, Thiaguinho, são jogadores que talvez não tivessem mais espaço no NBB. Sinceramente, eu não acho que seja suficiente para passar na Liga Ouro. A gente tem ali o Unifacisa, que pode ir muito bem ali com os americanos, a gente tem o Rio Claro, que na minha opinião é o favorito, o Blumenau, que tem 2 jogadores ali que podem fazer a diferença, que é o K. Johnson e o Gerson, sabe? Eu acho que é pouco para o São Paulo ainda. Foram prometidos, pelo menos que circulou nas redes sociais, a chegada de 3 estrangeiros, né? Não foram dados nomes, mas que o São Paulo ia trazer 3 estrangeiros. Até agora nada. Então tem que esperar, porque se for depender só do elenco brasileiro do São Paulo, não vai para frente, eu acho. A torcida do São Paulo vai gritar: queremos jogador, você acha? Eu acho. E se eu fosse torcida do São Paulo e não chegasse nenhum americano, nenhum reforço, eu ia gritar na estreia. Porque precisa. Tá feio o negócio. Eu fico ali com o Rio Claro como grande favorito. Sabe, o Rio Claro. Aqui, achei o elenco de São Paulo. Só voltando aqui rapidão. Thiaguinho, Lucas Campos, Ted Simões, Danilo, Drude, Sidão, aquele, e João Vitor. Então, é pouco. O Unifacisa tem o Átila dos Santos ainda, pivô que estava aí na América do Sul. Sabe, além dos 3 americanos, tem Rodrigo Reis, Luizinho, Rodrigo Ítalo jogou aí em equipes do NBB, Campeonato Paulista também. Sabe, o Rio Claro tem, além dos americanos, tem o Tatu, tem o Rafael Stable, sabe, é um time mais gabaritado, eu acho. E que tem mais torcida, né? Porque o São Paulo não tem uma tradição recente no basquete, então tem que ver onde é que vai mandar os jogos, como é que vai ser essa identificação com a torcida. Nas redes sociais do clube, eu não vi nada até agora, então fica complicado você chamar a torcida para vir também. E o Rio Claro, na apresentação, lotou o ginásio. Quem viu minimamente o Twitter de basquete, de quem escreve sobre basquete nas últimas semanas, viu que teve a apresentação do Rio Claro e que a torcida fez um espetáculo lá no ginásio só para a apresentação do time. Realmente é uma torcida apaixonada pelo clube e eu acho que, na minha opinião, realmente é o favorito. Tem jogadores que desequilibram e é o principal time aí que tá nessa briga para subir, eu acho.
Eu colocaria o Renato Rio Claro com o Unifacisa e eu acho que o Pato Basquete também vem bem. Pato vem bem. O Londrina também é interessante, porque ó, a gente tem o Panúzio, que era do São José, Léo Bispo, que passou por vários times, Osasco, Uhum. Flamengo, próprio São José, o Stefano, o Aquiles, que era do Corinthians, Pivô Ricardo, o Luiz Monks. Então também pode dar um trabalhozinho aí, o Londrina, sabe? É uma briga por uma vaga só, né? No NBB vai ser bem Sim, disputado esse campeonato. eu acho também. Aí o Black Star, o Joinville, também não tem um elenco muito gabaritado, não. Eu acho que realmente é isso daí, são esses mesmos aí que vão despontar pela liderança da primeira fase, pelo acesso no geral. No Campeonato Brasileiro, acho que talvez a Liga Sorocabana, mas eu não estou por dentro dos elencos, ainda tem quase um mês aí para começar. Mas eu vou olhar com certo receio esse outro campeonato aí da CBB por enquanto. Vamos ver, tomara que catie a gente, mas tenho E minhas aí, dúvidas. a gente falou nesse começo aí de possível acesso, né? Tanto para a Liga Ouro como para o Campeonato Brasileiro da CBB. Você vê que atualmente no NBB tem 15 equipes, né? Sim, E muito provavelmente, antigamente, né? Tinham 16 equipes antes das desistências que tiveram. É uma possibilidade de um de cada, né? para ter um de cada. Vamos ver. Vamos ver, né? Mas podia ter um NBB com 18 equipes, até 20 equipes, por que não? Seria óbvio que o nível Pagando 1 milhão aí. pagando 1.200.000, vamos aí. É óbvio que talvez o nível desse uma desequilibrada, Uhum. mas eu acho que seria interessante desde que seguisse a classificação dos torneios de acesso. Tá? Não chega para o time que quiser pagar e paga e entra, tá? Tinha que seguir, na minha opinião, aí a classificação final desses torneios de acesso. É interessante que mesmo com esse Campeonato Brasileiro, a gente ainda tem times relativamente tradicionais que estão de fora. A gente tem Osasco, que disputa o Campeonato Paulista, que não tem nenhum deles. A gente tem América América. Preto, que disputa o Paulista, não tem nenhum deles. A gente tem o Paysandu, a gente tem o Sport Recife. São equipes que poderiam se aproveitar desse aumento, né, temporário aí de um campeonato de elite, de acesso à elite, né? Uhum. E entrar numa dessas aí, Até mas mesmo o Sampaio Corrêa, que tem basquete feminino, né? Sampaio Correia, o próprio Vitória, que cogitou-se, mesmo após a saída da Uhum. Universo, manter um time por conta própria. E estão de fora, então tem espaço para crescer ainda, tem espaço para estruturar. Vamos torcer para que o ego não fale mais alto e que dê tudo certo. Minha torcida por hora vai para a Liga Ouro, que é o que a gente viu que, entre várias aspas, deu certo. Porque só nas últimas 2 ou 3 temporadas a gente conseguiu ter um número minimamente decente de participantes e com uma Sim. regularidade também, né? Porque geralmente quem participava de um ano e não subia, desistia e não voltava nunca mais. Então vamos ver o que vai acontecer aí. Torcer para dar certo. Realmente o basquete brasileiro é muito legal, é muito divertido. Eu gosto É, demais. e equipes como o Cerrado, o Unifacisa, que já estão há mais de um ano, né, na Liga Ouro, dá essa dá esse nível, né, para a competição. O retorno do Rio Claro, né, anima muito, né, para você ver que a Liga Ouro já tá um bom nível, né, para como uma divisão de acesso para o Muito, muito. NBB. Muito melhor do que aquele quadrangular que existia antigamente, que era meio paia, que cada equipe jogava É, contra a outra 5 vezes na primeira fase. Aí depois o era, playoff era era, contra ela. Assim, era quase o Campeonato Mineiro de basquete que teve, né? não. Então, fizesse num final de semana só. Não, mas tá muito legal, sim. É muito legal. A Unifacisa tem uma torcida legal. O Rio Claro, como já disse, tem uma torcida legal e eu acho que vai subir. É o Felipe Caran, né? O ginásio lá, no Rio É. Claro. Então, pô, vai ser muito legal ter o Rio Claro na Elite de novo, se realmente confirmar. Torcer aí Campo pra torcida do São Mourão, tem um time. Campo Mourão, Torcida não. que abraça. Muito, 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 muito. Vamos ver aí o São Paulo, como é que vai ser, né? Não sei. Pelo que eu vi aqui na tabela, tá como nos arredores do Morumbi lá, né? O ginásio no Morumbi.
Vamos ver, né? Reformaram o ginásio lá, né? Tá com o metrô lá, gente. Vamos comparecer aí os São Paulinos, porra, que moram longe do Morumbi, tá com o metrô. Eu já peguei esse metrô especificamente para ir para ver um jogo no Morumbi. Cara, é facinho, 10 minutinhos a pé, enquanto o da linha amarela, né? Porque vai abrir mais uma linha, mais uma estação praticamente dentro do ginásio, do complexo, né? Do Morumbi. Então, vai ficar, não sei se para essa Liga Ouro, eu acho que ainda não, mas vai ficar mais fácil ainda no futuro. Então, compareçam, gente, apoiem sim. A gente tem a torcida do Flamengo, costuma apoiar, falando das de basquete. A do Corinthians costuma apoiar, mas como manda os jogos no ginásio para 8 mil pessoas e geralmente fica em torno de 1.000 a 2.000 a 2.000, sempre parece que está vazio, mas tem até um público, mediano. No caso do Corinthians e do Flamengo, esses times maiores, tem torcida fora, né? Isso que é importante também. Botafogo e Flamengo sofrem um pouco, Botafogo e Vasco sofrem um pouco com os ginásios vazios, mas podia, cara, seria muito legal o São Paulo ter uma torcida atuante assim nas partidas. Pô, vão ser aí, 7, 14 partidas na primeira fase. São Paulo provavelmente vai pegar playoff. Não sei qual que é o regulamento, se vão todos, só vão os 4 primeiros, mas podia participar, pô. Compareça ao ginásio, você que é São Paulino e tá ouvindo isso, compareça ao Morumbi. Se você é de outra cidade, o São Paulo vai jogar na sua cidade, vai pro ginásio. Não tem nada mais legal do que ver um jogo do basquete brasileiro em loco, apesar do calor. Mas vai esfriar, já refrescou, vai esfriar futuramente, é sossegado. Então, tem mais alguma coisa para falar, Fábio? Mais algum recado, conselho amoroso, frase de efeito? A gente não falou do show do intervalo do Jogo das Estrelas, né? Verdade, rapaz. Putz. Vamos voltar lá pro Jogo das Estrelas, então. Voltando anteriormente. Enquanto isso, no Jogo das Estrelas, teremos no intervalo, mais uma vez, o show do intervalo aos moldes do Super Bowl e do All-Star Game da NBA. As últimas 2 edições do Ibirapuera tivemos, respectivamente, J Quest e Tiaguinho, e agora teremos Atitude 67. Pagodeira no Jogo das Estrelas, mais uma vez, Fábio. O que você acha? Eu não me abstenho. Eu apostava, a gente tá falando no último episódio, eu apostava num sertanejo, né? Porque tinha sido aí um pop rock, né? Eu não sei onde o Jota Quest tá hoje, se encaixando. Jota Quest, pop rock aí, meio eletro, meio, sei lá que o Jota Quest se encaixa. É meio único, o estilo Jota Quest. É tipo o Maroon 5, assim. É o estilo Jota Quest de música. E depois você pagodeira aí com o Tiaguinho, eu achei que ia partir para um sertanejo, por ser no interior e tal, mas continuou no pagode. Atitude 67, os jogadores gostam bastante, eles estão há anos, alguns, pelo menos há um ano aí, com a música Cerveja de Garrafa bombando. Confesso a você que eu nunca ouvi essa música. Claro que já ouviu, você só não tá lembrado. Cerveja de Garrafa é o principal sucesso, mas entre a galera que curte também pagode, tem a Bacagim também, que é bem famosa. A Bacagim. O Fábio não é muito pagodeiro. Se vocês pegarem a lista do Spotify dele, tem muita música latina. Ele gosta se tivesse uma cúmbia. Uma cúmbia, uns ritmos latinos. Tanto é que no especial do futebol e narcotráfico, a gente tem a Locomotiva, tem 2 ou 3 temporadas já. Quantas temporadas? 2, né? 2 temporadas. Sempre tem no final de cada episódio, vocês procurem lá, é muito legal essa série nossa. Se vocês quiserem transformar ela num podcast também, a gente faz rapidinho, vai ser muito da hora. Com trilha sonora latina. Com trilha sonora. Sempre no final tem uma dica de cultural latina que o Fábio conhece profundamente. Ele é um grande entusiasta da cultura latino voltado para o lado espanhol da coisa aí. Mas, vamos voltando aqui, vai ter Atitude 67. Como que a gente chegou nisso mesmo? Esquecendo de falar. Vai ter aí o Atitude 67 e os jogadores gostam bastante, geralmente o público um pouco mais jovem gosta bastante. Eu sou um pouco velho, sabe? Eu conheço a Cerveja de Garrafa e a Bacagim, mas sei que eles animam, acho que vai ser muito legal, até porque não precisa ser uma banda com muitos sucessos
porque é um show de 5 ou 6 minutos, 5 ou 6 músicas. Então, se você tiver mais ou menos... Será que não? Não. O que eu digo assim, não precisa ser uma banda antiga de inúmeros hits, porque são 5 ou 6 músicas. Então, se você tiver uma banda que tá estourando agora, com 5 ou 6 músicas que o público conheça, vai agitar, vai ser legal. Ano passado, no show do Thiaguinho, tivemos a entrada do Péricles durante o show, que deu uma... Foi de surpresa, foi emocionante e tal. Então a gente ainda pode ter a esperança de entrar Rio Negro e Solimões no meio de 67. Na sola, na bota, na palma da mão. Cara, eu ficaria muito feliz, ó, eu vou estar, vocês podem procurar na transmissão, provavelmente vou estar logo embaixo do palco tirando foto, vai dar pra ver minha cabeça tirando foto e... Sim, cara, eu vou chorar se tiver Rio Negro e Solimões junto com... Não vai ter, tá, mas seria muito legal. Mas a Atitude 67 tá aí... Você vai levar um cartaz pedindo Rio Negro e Solimões? Não, sou profissional. Mas é uma banda aí que tá fazendo um grande sucesso. Não é uma banda, como é que eu posso dizer? Talvez cause um certo estranhamento, porque tanto o Jota Quest quanto o Thiaguinho, apesar de você poder não gostar de Jota Quest, não gostar de pagode, é inegável que Jota Quest e Thiaguinho são bandas e cantor, né, no caso do Thiaguinho, consagrados no cenário musical. E o Atitude 67 é algo que estourou recentemente, então talvez cause aí um estranhamento, não é todo mundo que conhece, mas eu achei uma escolha interessante aí, eu achei uma escolha legal. Tô esperando a hora que eles vão pro sertanejo, que tem muita gente que gosta, e a hora que eles vão também pro rap, que aí tem tudo a ver com a cultura do basquete. E temos grandes nomes que poderiam fazer, talvez o Emicida, um Projota, não sei, coisa assim. Fica a dica aí para as próximas temporadas, para os próximos eventos dos Jogos das Estrelas. Opção tem, né? A música brasileira é ampla. Sim, muito. Mas gosta de boteco e de cerveja de garrafa, enfim. Eu não sei cantar essa música. E nunca ligou pra toda fumar. Mais alguma coisa, Fábio? Acho que dá pra terminar em alto, né? Alto nível esse programa aí. Como é que seria terminar em alto nível esse programa? A gente nunca terminou em alto nível. Da última vez a gente teve créditos. Bom, você pode cantar aí. Não. Cara, vocês não sabem, ó, partindo por um cunho pessoal. Semana retrasada eu comprei uma viola, cara. Tô muito feliz. Uma viola caipira mesmo. Nossa, então, pô. Eu tô o dia inteiro, amanheceu, eu peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Por enquanto só sei essa recentemente. E tô tentando tirar o tema de Terra da Gente também, programa de pesca. Quem mais sabe. A introdução é composta pelo ilustre Mazinho Quevedo, adamantinense, tal como eu. E uma introdução de viola fabulosa e muito difícil de tocar, por sinal. Eu tô tentando. Primeiro trechinho ali, os primeiros compassos eu já consegui, mas é no meio da música que o bicho pega. Quem sabe um dia. Aí você toca pra gente aqui no no caso eu tô em São Paulo e ela acabou ficando em Bauru, eu tenho que trazer ela pra cá, mas a gente dá um jeito. Aí você vai aprender como? O treinamento vai ficar meio difícil, né? Mas enfim, gente, vamos encerrar antes que eu fale muito da minha vida pessoal e amorosa aqui. Galera, recado de sempre, compareçam ao ginásio, apoiem a mídia independente do basquete. Esse jogo das estrelas está sendo um grande exemplo do esforço que a gente faz para cobrir o basquete brasileiro, porque só dando algumas pinceladas, alguns nomes que vão estar lá, Fábio Balaciano, que eu não sei exatamente se o Fábio vai estar lá, mas o principal trabalho dele não é com basquete. Luiz Araújo do Triple Double vai estar lá e o principal trabalho dele não é com basquete. Eu não trabalho com basquete. Felipe Souza, do blog do Souza, também o emprego principal dele não é com basquete. E são aí os principais nomes, nos colocando também nesse hall, que acompanham o basquete, que levam os melhores conteúdos para vocês, e a gente não ganha nada para isso na maioria das vezes. No caso de Franca, a gente tendo que pedir férias da sexta-feira para poder cobrir, cara, e a gente é um baita do esforço, porque a gente não consegue viver disso no Brasil ainda, mas apoiem esses caras, apoiem a gente, que tudo que a gente precisa é um like, um compartilhamento, um comentário, divulguem, é muito importante isso pra gente, apoiem a mídia independente do basquete brasileiro. Algum último recado? Aquele abraço, né? Aquele abraço, então.
Ó, não vamos falhar. Na domingueira, provavelmente a gente grava outro. Eu vou voltar de Franca no sábado mesmo. Então, provavelmente no domingo, se eu conseguir acordar, a gente grava e lança mesmo no domingo ou na segunda, comentando as minhas impressões, quem sabe alguma entrevista, ou projetando mesmo a próxima semana do NBB, Liga das Américas e Liga Ouro, que vai estar ainda mais próxima. Fábio, muito obrigado. De nada. Aquele abraço. Aquele abraço. Até a próxima semana. Falou!